Olá, meu nome é Larissa. Para quem não me conhece, eu sou uma recém-convertida, né? Há um ano atrás eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre coisas que mudaram na minha vida depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus. E esse ano eu me batizei nas águas, para a glória de Deus, em fevereiro. E nesses 6 meses mudou muito a minha vida e eu vim compartilhar com vocês. Bom, então, uma das coisas que mudou na minha vida depois que eu aceitei Jesus eu passei a ter muita fome e sede da palavra. Eu comecei a sentir fome e sede da palavra, né? Então, a Bíblia, ela é um alimento para nós cristãos. E eu queria ler um versículo para vocês que se encontra em Marcos 16, 24, que fala assim: Se alguém quiser vir após mim, renunciar-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente entende, né, que a gente morre para renascer novamente em Cristo. Então, a gente ganha uma nova identidade com Jesus e a gente passa a viver para Deus. A gente passa a viver fazendo as vontades dele. Tudo por ele, para ele, são todas as coisas. Todos nós temos um propósito aqui na Terra. Deus tem um plano lindo para cada filho dele. Todos nós somos filhos de Deus. E ele tem um plano pra gente, ele tem um plano pra nossa vida. Só que vai da gente querer obedecer, querer seguir os planos dele, ou não. Ele sabe de todas as coisas, né? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele sabe tudo o que já aconteceu, tudo que tá acontecendo neste momento, tudo que vai acontecer. Então ele tem um plano perfeito e agradável para todos nós. Em Jeremias 29, 12, diz assim: Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, todo aquele que buscar a Deus de todo o coração, com sinceridade, achará. Então, a busca por Deus é constante. Nós temos que buscar a Deus a todo momento, buscar intimidade. Depois que eu aprendi a buscar uma intimidade com Deus, a minha vida mudou muito, né? Eu só ouvia falar, né, das pessoas que tinham intimidade com Deus, e eu queria muito experimentar, ter experiências com Deus. E hoje eu já vivi muitas experiências de eu falar mesmo e Deus me ouvir, Deus me dar resposta. E são nesses momentos, né, nessas experiências, que eu vejo o quanto vale a pena a gente servir a Deus, o quanto vale a pena a gente orar, buscar. Não tem nada melhor, não tem nada, nem dinheiro no mundo que pague você sentir a presença de Deus, né? O nosso Pai amado e querido, soberano, poderoso, né? Criador de todo o universo. Para Deus nada é impossível. E se a gente faz com nossos braços, a gente não consegue. Mas se a gente tem Ele do nosso lado, Jesus Cristo conosco, a gente consegue tudo, né? Porque Jesus é aquele que faz milagres, né? Que multiplica os pães, que anda sobre as águas, né? E se a gente tem Ele do nosso lado, a gente pode tudo, porque a gente tá com Ele. Mas sem Ele, a gente não é nada. Nessa caminhada com Cristo, eu enxergo as coisas diferente. Muitas coisas do mundo antes, né, que eu me sentia atraída, hoje em dia eu não vejo sentido mais, né? Quando a gente passa a ter uma vida com Deus, a nossa percepção muda, né? Aquilo que a gente gostava, a gente passa a não gostar mais. E eu só tenho que agradecer a Deus. Eu agradeço a Jesus Cristo por ter me chamado. Jesus bateu na porta e eu fui. Eu tenho 29 anos, eu fui me batizar agora. Eu fui aceitar Jesus agora com 28 anos. E aí eu fiquei, Deus, por que isso não aconteceu antes? Mas pra tudo tem o seu tempo, né? Há um tempo atrás, Deus tinha me tocado no meu coração de gravar vídeos falando sobre Ele. Porém, como eu era recém-convertida, eu falei, não, isso não vai dar, eu não sei nada, o que eu vou falar, eu vou passar vergonha,
né? Eu comecei a dar legalidade às mentiras do inimigo. O inimigo começou a colocar um monte de mentiras na minha cabeça, falando que eu não ia conseguir, que eu era recém-convertida, que eu não sabia de nada, que eu ia passar vergonha, né? E a gente passa a acreditar nessas mentiras. Porém, Deus tocou novamente no meu coração. Deus me falou que esse é o meu chamado, que Ele me quer aqui, falando dele. E se Deus tá comigo, por que temer, né? Se Ele é o dono de toda a sabedoria do universo, se é Ele que vai fazer, né? Eu vi um vídeo muito engraçado na rede social, que as orações assim, Deus me usa, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. E aí quando Deus quer usar a pessoa quer correr igual o Jonas, né? Não quer fazer. Aí fala, não, Deus, porque eu não sei falar, eu não sei nada. E isso aconteceu comigo, né? Eu tentei fugir, eu falei, não, eu não quero gravar vídeo, eu vou ser muito criticada, eu vou passar vergonha. E Deus falou, vai, que eu estou contigo. E Deus tem falado muito comigo. Eu sei que eu vou enfrentar obstáculos, mas eu sei que o poderoso, o Rei dos Reis está comigo e nada mais me importa. Então, é isso. Quando a gente passa a entender que não é sobre nós, é para honra e glória dele, a gente vai. E o inimigo, ele quer nos paralisar, ele quer nos fazer sentir medo, nos fazer sentir vergonha, né? Porque a gente sentindo medo, sentindo vergonha, a gente não vai ser corajosa, a gente não vai enfrentar os obstáculos, a gente vai fugir. E Deus não quer isso pra gente, Deus quer que a gente seja forte e corajosa. Então, toda vez que eu sinto um medo, uma vergonha, já vem na minha cabeça, Larissa, Deus tá contigo. Se Deus tá comigo, por que temer? Claro que muitas aflições a gente passa nessa vida, mas quando a gente tá com Deus, a gente passa por todas elas com muita força, com muita garra, a gente passa e nem vê, né? Quando a gente tá com Jesus Cristo do nosso lado, a gente nem vê os obstáculos. Agradeço muito a Jesus por ter mudado a minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa e eu quero aprender cada vez mais, eu quero entender cada vez mais, quero buscar cada vez mais, porque Deus é o nosso Pai amado e querido. Ele não abandona a gente, né? Hoje eu vejo que Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me sustentou. E eu fico muito feliz quando eu olho pra trás e eu vejo cada detalhe de Deus na minha vida. Eu não era uma pessoa que merecia todo esse cuidado, mas Deus sempre esteve comigo. Deus sempre me sustentou. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história. E vamos buscar Deus. Vamos buscar Deus para viver os milagres. Eu já tô vivendo muitos milagres, muitas experiências que eu jamais imaginei passar. Eu tô vivendo as experiências maravilhosas com Jesus. E eu quero que mais pessoas sintam isso. E eu profetizo que você que tá assistindo esse vídeo, as palavras vão entrar no seu coração. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir de Deus. Às vezes a gente tá fraca na fé, ou às vezes a gente quer voltar e não consegue. E eu oro pra você que tá assistindo esse vídeo aqui.